Olá pessoal, eu me chamo Iranildo Oliveira, estou aqui para mais uma aula no canal do PET Engenharias. Hoje tratando aqui o assunto de estática da disciplina de Física 2. Aqui nessa primeira aula a gente vai estar passando um pouco aqui pela teoria, né, vendo as equações que a gente usa nesse conteúdo de estática. E logo em seguida teremos uma outra videoaula com alguns exercícios de fixação. Tá ok? Então vamos aqui para o nosso conteúdo. Neste assunto de estática, nós vamos trabalhar principalmente com o conceito de equilíbrio. Bom, as condições para o equilíbrio de um corpo dependem do momento linear e do momento angular. Tanto o momento linear P do centro de massa tem que ser constante, quanto o momento angular L em relação ao centro de massa ou em relação a qualquer outro ponto também deve ser constante. Logo, P é igual a constante, L é igual a constante também. Ou seja, eles não podem variar. E dentro de equilíbrio temos também o equilíbrio estático. O que seria o equilíbrio estático? É quando tanto a translação quanto a rotação são iguais a zero. Ou seja, os objetos não se movem. Por exemplo, nós temos aqui essa estátua viva, onde pode ter chuva, pode ter vento e ele simplesmente continua na mesma posição. Ele tem que continuar na mesma posição para dizermos que ele está com equilíbrio estático, ou seja, ele estará tanto com L igual a zero, tanto quanto P vai ser igual a zero. Bom, para exemplificar aqui para vocês um pouco do equilíbrio estático, eu trouxe aqui essas imagens, onde nessa imagem aqui eu trouxe como exemplo um dominó, onde uma força gravitacional Fg age sobre o centro de massa desse dominó. Sua linha de ação, como dá para perceber aqui na imagem, ela passa justamente pela aresta do dominó, fazendo com que ele mantenha-se em equilíbrio. Porém, se a gente passar aqui já para a figura B, nós vemos que o centro de massa foi deslocado um pouco para a direita, fazendo com que esse dominó perdesse o equilíbrio. No caso aqui, ele vai tombar e ficar em outra posição de equilíbrio. Dessa forma, nós percebemos que nesse caso A aqui, o dominó está em um equilíbrio estático instável, onde qualquer força, qualquer ação pode fazer com que ele saia dessa condição de equilíbrio. Já nessa imagem C aqui, podemos ver que para deslocar esse dominó aqui, para tirar ele do equilíbrio, uma força muito maior teria que agir sobre ele, correto? Por quê? Porque sua força gravitacional aqui aplicada ao seu centro de massa está passando distante das arestas aqui. Está passando no centro do dominó e distante das arestas, fazendo com que ele esteja em um equilíbrio estável. Porém, uma pequena força aqui em outra direção pode fazer com que ele tombe. Já no caso D aqui, esse bloco de brinquedo aqui, nesse caso, esse objeto está em um estado de equilíbrio estático estável, bem maior do que nesse caso C. Por quê? Porque para fazer com que ele se mova, com que ele saia de equilíbrio, uma força bem maior tem que ser aplicada sobre ele. Esses conceitos são bem importantes para a engenharia. Eu trouxe como exemplo aqui esse prédio, imaginando que temos várias forças aplicadas aqui. Os engenheiros têm que projetar essa estrutura para resistir a essas forças, né? E não tombarem, e não acontecer o que acontece nesse dominó da imagem B aqui. Eles têm que fazer medidas mitigadoras para fazer com que uma força equilibre outra, para que o objeto não perca o equilíbrio. Bom, seguindo aqui, nós temos as condições de equilíbrio, onde o momento de translação é descrito pela segunda lei de Newton para a translação. Logo, a força resultante é igual a dp dt.
E para um corpo em equilíbrio, dp dt é igual a zero, e assim a força resultante vai ser igual a zero. O movimento de rotação é descrito pela segunda lei de Newton para rotações, logo os torques resultantes têm que ser igual a dl dt. Para um corpo em equilíbrio, dl dt vai ser igual a zero, assim os torques resultantes serão igual a zero. Dessa forma, nós temos aqui que as condições de equilíbrio nos trazem que a soma vetorial das forças externas que agem sobre um corpo é nula, a soma vetorial dos torques externos que agem sobre um corpo medidas em relação a qualquer ponto deve ser nula, e o momento linear P deve ser nulo, ou seja, a soma vetorial das forças tem que ser igual a zero, a soma dos torques também tem que ser igual a zero. Sendo assim, essas equações são válidas para todos os eixos do sistema de coordenada, ou seja, o equilíbrio de forças F resultante em x é igual a zero, F resultante em y igual a zero e F resultante em c igual a zero. Isso também é válido para os torques, onde o equilíbrio dos torques resultantes em x é igual a zero, torques resultantes em y é igual a zero e torques resultantes em z também são iguais a zero. E para simplificar aqui, né, nossa vida, nos nossos exercícios, a gente simplifica apenas para forças atuantes no plano x e y. Logo, a gente vai trabalhar apenas com as forças resultantes em x igual a zero, as forças resultantes em y igual a zero e os torques resultantes em z igual a zero. E para finalizar aqui o nosso conteúdo, a nossa parte de teoria, né? Nós vamos falar aqui sobre um pouco do centro de gravidade. A força gravitacional Fg age efetivamente sobre um único ponto de um corpo, o chamado centro de gravidade Sg do corpo. Por exemplo, se nós temos aqui um bloco, deixa eu botar aqui o desenho, caneta, pronto. Nós temos aqui um bloco e temos aqui um ponto central. Vamos ver que esse bloco é homogêneo. As forças gravitacionais que agem sobre esse bloco, causado pela sua massa, né? A gente vai considerar que ele está concentrado em um único ponto aqui. A força efetiva dele, ele vai estar concentrado em um único ponto desse bloco. Apesar dele ter toda essa área aqui e toda essa área influenciar nessa força, o que vai ser efetivamente considerado é essa força sendo aplicada nesse ponto aqui. Sendo a força gravitacional Fg igual a mg, onde m é a massa do corpo e g é a aceleração da gravidade, se g é igual para todos os elementos de um corpo, o centro de gravidade Cg coincide com o centro de massa Cm. Ou seja, para os nossos problemas, os problemas de estática aqui, de equilíbrio, em física 2 nós vamos trabalhar com o centro de gravidade igual ao centro de massa. Pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Se vocês gostaram da aula, deixem um like no vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal também, é importante para a gente. Logo mais vai ter uma aula de resolução de exercício desse mesmo conteúdo, então fiquem ligados. E obrigado pela atenção de vocês, até a próxima.